Mais uma vez, estamos nos encontrando para a nossa reflexão semanal. É com muita gratidão que nos reunimos e vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele seja conosco, nos inspirando, nos orientando, para que as palavras do texto de hoje possam calar fundo em nossos corações e nos ajudar a resolver alguns questionamentos que porventura estejamos fazendo em nossas vidas. Hoje o assunto trata sobre a crítica, que é um texto ditado pelo Espírito do Irmão X, que tem o título Num Domingo de Calor. Diz assim: Benedita Fernandes, abnegada fundadora da Associação das Senhoras Espíritas Cristãs de Araçatuba, no estado de São Paulo, foi convidada para uma reunião de damas consagradas à caridade, para exame de vários problemas ligados a obras de assistência. E porque se dedicava particularmente aos obsidiados e doentes mentais, não pôde esquivar-se. Entretanto, a presença da conhecida missionária causava espécie. O domingo era de imenso calor e Benedita ostentava compacto mantor. Mantor é um casaco de lã, apenas compreensível em tempo de frio. Mania, cochichava alguém à distância. De tanto lidar com os malucos, a pobre espírita enlouqueceu, dizia a elegante senhora à companheira ao lado. Isso é pura vaidade, falou outra. Ela quer parecer diferente. Caso de obsessão, certa amiga lembrou em voz baixa. Benedita, porém, opinava nos temas propostos, cheios de compreensão e de amor. Em meio aos trabalhos, contudo, por notar agitações na Assembleia, a presidenta alegou que Benedita suava por todos os poros e rogou a ela que tirasse o mantor, por gentileza. Benedita Fernandes, embora constrangida, obedeceu com humildade e só aí as damas presentes puderam ver que a mulher admirável que sustentava em Araçatuba dezenas de enfermos com o suor do próprio rosto, envergava singelo vestido de chitão com remendos enormes. Ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus, em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. De Casimiro da Cunha. Haja o que houver no caminho, não pense mal de ninguém, cada qual vê o vizinho conforme os olhos que tem. Gastão de Castro. Filhos, a estrada real para Deus chama-se caridade, de José Horta. Pois muito bem. Então, a senhora que sustentava, a Benedita Fernandes, que sustentava com o próprio suor do rosto várias casas de assistência, tinha o seu vestidinho de chitão com remendos enormes. Mas a plateia, as pessoas que lá estavam, que também provavelmente faziam parte dos mesmos centros, das mesmas confederações e das mesmas instituições de trabalho, acharam-se no direito de criticar, acharam-se no direito de julgar. E mesmo assim somos nós. Até parece que quando a gente não tem nada o que fazer, arruma um motivo para estar criticando a vida de alguém. Então, a reflexão será em cima dessas questões de crítica. Então, eu trouxe a questão 903 do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral. Na questão 903, o Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Vem a resposta. Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Olhe bem, divulgar, criticar, ele terá grande culpa, porque é falta de caridade. Se o fizer para tirar proveito,
Para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do vizinho e não vê a trave do seu próprio. Então, a questão aqui, tem culpa a pessoa que vai fazer essa pesquisa, né, para estudar os defeitos alheios? Tem culpa, sim. Porque que direito nós temos de apontar o erro do outro, se nós próprios às vezes praticamos os mesmos erros? Então, no mínimo, está sendo uma falta de discernimento nossa. Falta de caridade. E pequenez de nossa alma. Porque todos nós temos esse conhecimento que nós temos defeitos. No entanto, nós continuamos julgando, nós continuamos apontando os erros dos outros. Quem se ocupa da vida alheia, sempre procurando humilhar ou se desfazer dos valores dos outros, demonstra o quão está longe dos preceitos de Jesus, que sempre nos ensinou o quê? Jesus nos ensinou o amor e a benevolência para com todos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os bem-aventurados os misericordiosos, que fala sobre o argueiro e a trave do olho. Também conhecemos essa passagem do Evangelho. Nos itens 9 e 10, que ele diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. De Mateus, 7, 3 a 5. Então, o maior erro que cada um de nós pode cometer, é realçar os erros dos outros antes de cuidarmos dos nossos. Como é que eu vou querer tirar o argueiro do olho do irmão se eu tenho uma trave no meu? No exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, ele nos dá um exemplo que diz assim, que ele nos questiona se nós pudéssemos ver o nosso interior em um espelho e, como se fosse uma outra pessoa, perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Certamente, o orgulho nos venda os olhos, fazendo-nos cegos aos nossos defeitos, querendo de alguma forma enganar a si mesmo, fugir à realidade, e assim é mais fácil apontar os defeitos de outrem que encarar a própria pequenez inferior. Então, não deixa de ser também uma forma de fuga nossa, porque é simples apontar o defeito do outro. É mais fácil do que se voltar para dentro de si e observar a negritude que ainda existe dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. Que é isso que nós temos que aprender a cuidar, a nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Tal atitude, ela demonstra uma falta de caridade e até de indulgência para com o nosso próximo.
Nenhum ser encarnado na Terra, ele poderá se sentir superior a quem quer que seja. Não somos maiores que ninguém, mas também não somos menores. Porque todos nós, seres encarnados no planeta Terra, estamos em busca de dias melhores para o nosso espírito. Estamos saldando dívidas. Estamos buscando a sintonia com o nosso Deus, com o nosso Criador. E, logicamente, para isso, nós temos que ir nos desfazendo daquilo que impede essa nossa chegada até a busca dos valores morais, dos espíritos superiores. Então, não é apontando, querendo tirar o argueiro do olho do irmão e deixando a trave no meu. O que há é uma humanidade que, entre homens e mulheres, né, que buscam sanar as suas dores, vencer os seus defeitos e saldar os seus delitos com as leis universais, né? Todos nós estamos buscando isso. Vencer o orgulho é imprescindível. Orgulho, egoísmo, vaidade, eles nos cegam na nossa jornada. Eles fazem com que a gente deixe de enxergar o nosso próprio defeito. Porque ele é o pai, o orgulho, né? Ele é o pai de muitos vícios e a negação de muitas virtudes. A vencê-lo, Jesus nos convida, dizendo que ele, o orgulho, é o principal obstáculo ao progresso. Como eu estava dizendo, ele nos cega, né? Ele faz com que a gente esqueça de nós próprios, porque a gente não baixa a guarda, a gente não quer admitir os nossos defeitos diante do outro, age com atitudes egoísticas, né? E acaba vivendo dessa forma, querendo tirar sempre o argueiro do olho do irmão e esquecendo a trave no próprio olho. Outra questão aqui sobre a lei divina ou natural, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta na 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? O nosso querido Jesus. Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. E a gente já viu Jesus querendo tirar o argueiro do olho do irmão e esquecendo a trave no próprio dele? A gente sabe que não existiu isso e nem existirá. Jesus era a perfeição, era o amor reencarnado na Terra. Era livre das atitudes egoísticas, livres de orgulho, e nos ensinou simplesmente o desprendimento, o amor. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece-o, né, com a sua vinda até a Terra, como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele nos ensina é a expressão mais pura da lei de Deus, da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, o Espírito de Deus, do nosso Criador. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haver deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrestres, terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as quais regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas e estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, o modelo mais perfeito que nós temos na Terra foi Jesus. E todos nós nos dizemos cristãos, seguidores de Cristo. No entanto, continuamos cometendo os mesmos erros, encarnação após encarnação. Então, se todos nós somos sabedores hoje do Evangelho, cada um
buscando a sua religião, os seus conhecimentos. Todos nós já temos conhecimento disso. É importante que nós tenhamos a força, a fé e, acima de tudo, a vontade de vencer a escuridão das nossas almas, as imperfeições que ainda imperam dentro de nós, o orgulho, o egoísmo. No capítulo 10, a Bem-aventurados os que são misericórdios diz assim: não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. No item 11, não julgueis a fim de não seres julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Olha o alerta. A mesma medida com que eu julguei o outro, eu serei julgado. Eu posso apontar os erros dos outros? A gente já sabe que não. Porque nós próprios carregamos em nós grandes defeitos. Eu posso julgar o outro? Não. Porque sempre estou em falta. Então eu não posso julgar ninguém. Então, com a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Então, nós não poderemos jamais reclamar dos momentos de dores, porque todas as vezes que nós estamos em dor, nós estamos ali saudando, entrando em sintonia com Deus para que nós possamos estar reavendo ali algum delito que cometemos. Pode ser em outra e nessa também. Porque nós temos a péssima mania de também fazer os outros sofrer com aquilo que a gente diz, com aquilo que a gente deixa de fazer, com aquilo que a gente poderia estar servindo e não serve. Então, sempre a nossa mão para julgar o outro ela é mais pesada. E a gente quer que quando venha julgar a nós, a lei seja mais leve. E não vai ser. Né? Nós seremos julgados conforme nós julgamos. Teremos, empregar-se-á a mesma medida com nós. Então, que nós possamos estar no nosso dia a dia observando a forma que nós estamos servindo, a forma que nós estamos tratando as pessoas. Atira a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus, né? Quem de nós está isento de pecado? Então, jamais nós devemos atirar a primeira pedra. Jesus, ele nos convida a agir com indulgência, a agir com benevolência em relação ao outro, a aprender a perdoar para com os outros, pois nós mesmos precisamos da indulgência para com os nossos erros. A gente não está sempre pedindo a Deus que Ele nos perdoe? Cabe a nós nunca condenar, pois precisamos antes ver se nós mesmos não estamos em faltas graves. E quando que a gente não teve falta grave, né? Em nenhuma situação devemos dar desculpa para apontar os defeitos dos outros ou acusar alguém. Se o fazemos, será por nossa própria malevolência, por imperfeições nossas, por inferioridade do nosso espírito. Porque a gente já sabe de tudo isso. Cabe-nos auxiliar o progresso da humanidade e jamais julgar e encarar uma acusação. Então, Deus nos deu a oportunidade de servir, de contribuir para o progresso da humanidade. Né? Então, não é que a gente tenha que fazer feitos grandiosos para ser reconhecido no mundo, não. É começando dentro do nosso próprio lar, aceitando as diversidades dos espíritos que estão conosco. E quantos problemas a gente às vezes não tem com a mãe, com o pai, com o irmão, com o filho, com a avó, com o neto. E é ali. O grande feito que nós podemos realizar são ali na mudança dos nossos atos, das nossas atitudes, tirando rancores, tirando ódios, desejos de ódio em relação a esse parente difícil. Então, o nosso feito maior começa aí, dentro de casa,
para depois nos estendermos à nossa comunidade, trabalharmos para o bem comum. Então não julgueis se não quiserdes ser julgados. Jesus, ele dá o exemplo de sua autoridade moral e mesmo assim ele não censurou. Lembra da passagem da mulher que estavam atirando pedras nela? Ele não censurou a mulher que estava sendo apedrejada. Ele disse, né? Alguém te julgou? Não. Então vai e não tornes a pecar. Então ele, como é que se diz? Perdoou-a e deu a oportunidade da renovação, porque é assim que ele faz com a gente. Então que a gente também não julgue o outro, dê sempre a oportunidade do outro entender, reconhecer os seus defeitos e seguir a sua jornada. E que autoridade moral temos nós para acusar ou condenar? Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, que é aquela que se apoia no exemplo que dá do bem, né? No exemplo que dá do bem aos nossos filhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares. O exemplo do bem. Em vez de apontar erros, chame a pessoa que está errando, demonstre a ela, olha, que não era interessante você mudar essa atitude, não apontando, né, dizendo que a pessoa é a pessoa mais imperfeita. Não, porque também nós temos. Então, de forma que a gente possa ajudar nesse progresso. Partindo aqui para o encerramento, eu peguei um texto do Emmanuel, que chama Autojulgamento. Peguei uns trechinhos para a gente refletir. Que ele diz assim: se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz que se te fará suporte à felicidade. Para isso é imperioso te situares no lugar dos outros, olha bem, se colocar sempre no lugar do outro, de modo que não perca tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos de longa duração. Então, antes da gente julgar, apontar o erro, vamos nos colocar no lugar da pessoa. E se apontassem os nossos erros da mesma forma que eu vou apontar do outro, como é que eu me sentiria, né? Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido. Olha, o fulano está desse jeito porque ele quer. E se fosse eu? Será que eu resistiria também? Com mais eficientes sugestões infelizes? Estivesse na posição daquele que controlam a fortuna, o poder, a influência ou a autoridade, examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. De quando em quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual, a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Realmente advertiu-nos Jesus: não julgues, para não seres julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impelidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Então, um recado aqui, em todas as partes do Evangelho que nós formos estudar, é isso. Nós não podemos julgar o outro se nós não temos autoridade moral. Antes de apontar o erro do outro, que olhemos para o nosso interior. Observemos se em nosso coração, só existe o amor. Se as nossas atitudes, se as nossas vontades estão sendo empregadas sempre com o intuito de amar e servir. Então, pensemos nisso. Então, partindo aqui para o final, uma poesia de Maria Dolores que chama-se Regra de Luz. Se alguma prova te alcança, atende a vida a uma boa. Ama, trabalha, perdoa, guardando o bem por dever.
Quando o mal te envolve os passos na caminhada terrena, conserva de alma serena a obrigação de esquecer. Nota as lições que te cercam, ensinamento profundo surge nas forças do mundo entrosadas como estão. Olvidando sombra e ofensa, a terra lembra a oficina da tolerância que ensina progresso e renovação. O sol esquece que é preso sob os encargos que leva e afasta a invasão da treva dos céus à cava abismal. A planta desculpa o sangue e o homem tem casa e lume, a rosa perdoa o estrume e brilha no espinheiral. Assim também, alma irmã, se buscas marchar à frente, com fé tranquila e contente, sem parar ou esmorecer, resguarda-te nesta regra, para amar e construir, esquecer para servir, trabalhar para esquecer. Então é isso, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, todos aqueles que porventura venham tirar algum momento para ouvir um pouquinho deste áudio, que nossas reflexões sejam para isso. Jesus nos conclama a olharmos para dentro de nós, buscarmos vencer as nossas escuridões, vencer as maledicências que existem em nós, para que, ao fazermos essas introspecções, possamos curar as dores de nossas almas e nos voltarmos para fora, nos voltarmos com Jesus em nossas mentes e em nossos corações. Aí, a partir daí, a gente vai passar a servir com amor. A saber que aquele irmão que está com defeitos, que está em erro, praticando erros, ele está na mesma senda que nós, na busca da sua melhoria. Ou às vezes não está. Mas cabe a nós que de repente já estamos um pouco mais esclarecidos, fazer o quê? Não é orientar? E não apontar ou julgar o outro. Porque fatalmente seremos julgados. Então a nossa reflexão é isso, não critique, nunca critique o outro, porque por trás daquela queda, daquele erro praticado, existe uma história, existe algo a mais que nós não conhecemos. Então, que também nos utilizemos da oração para que Deus possa também orientá-los, ajudá-los. E não cabe a nós praticar mais esse mal, né? Diante de tantos graves defeitos que temos, praticar mais um. Então, agradeço a todos que aqui estiveram presentes, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, seja a nossa inspiração, seja a nossa força e a fortaleza para guiar os nossos passos. Que Jesus possa visitar cada um de vocês, levando luz, paz, harmonia no coração e sempre o desejo de amar, de servir e de sermos melhores. Que Deus abençoe e visite cada lar aqui presente, levando de acordo com as suas necessidades, sarando e curando todas as suas dores. Que assim seja. Até mais, meus amigos. Até a próxima semana.